E aí pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. A gente tá aí quase, né? Quase finalizando esse livro didático. Estamos já chegando aí no fim, para iniciarmos em breve o livro 4. E é hora de pegar no arado aí e trabalhar pra gente chegar bem aí no final do ano, tá bom? Já estamos já no mês de outubro, né? Um bom outubro a todos, né? Feliz aí, que seja um outubro melhor do que, né, e cheio de esperança. A gente sabe que a vacina está chegando, esperamos que realmente chegue para a gente sair desse novo normal, né? A gente tá vivendo um novo normal aí, e a gente espera que a gente saia em breve desse novo normal e volta à normalidade como era antes, né? Pedindo a Deus a fé, pedindo a Deus que nos dê livramento enquanto estivermos com essa pandemia, né? O povo tem esquecido da pandemia, tem se descuidado, né? Mas que a gente precisava voltar ao normal, né? Ao novo normal. Então é isso. Então vamos torcer aqui que esse outubro seja de bênção aí, que essa vacina chegue em outubro ou novembro, o mais rápido possível, para que a gente possa voltar à normalidade de fato. E a gente começa com as correções, como sempre. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a influência indígena na região norte, tá bom? Então vamos lá, pegar aqui e começar o trabalho, né? Primeiro, livro didático, página 48. E aí a gente vai responder algumas questões que estão aqui inseridas na questão. Como foi mencionado, a Zona Franca de Manaus tem uma significativa importância no contexto econômico da região norte, sobretudo de Manaus. Em grupo e com a orientação do professor, debata, né? Então responda, né? Na verdade, responda essas questões que não está aqui debatendo. A criação da Zona Franca de Manaus foi algo positivo para a região norte? Sim, foi extremamente positivo, que desenvolveu essa região. Uma região que estava até então esquecida, né? E com essa criação aí, alavancou o desenvolvimento, principalmente do estado onde ela está inserida, que é lá no Amazonas, né? Então houve sim um avanço significativo, um desenvolvimento significativo nessa região com essa criação da Zona Franca de Manaus. Segunda questão, pessoal. Os incentivos governamentais beneficiam somente as empresas ou geram benefícios também para a população? Geralmente, os incentivos são para a empresa, né? Mas acaba beneficiando a população porque gera emprego, gera renda naquela região. Então é uma via de mão dupla. Beneficia as empresas e acaba atraindo essas empresas para que gerem emprego, gerem renda para aquele povo. Então é importante e acaba beneficiando de forma indireta também a população. E terceira questão, pessoal, a permanência de empresas nessa Zona Franca está vinculada à existência desses benefícios? Sim. Elas só estão lá porque de fato foram beneficiadas pelos isenções fiscais, né? Menos impostos e etc. Tá certo? Então elas só estão lá de fato devido à existência desses benefícios, porque era uma zona, geograficamente falando, de difícil acesso, e que as empresas realmente não iriam se instalar se não houvesse esses benefícios aí. Tá bom? Então, bem tranquilo esse assunto, tá bom? E vamos continuar aqui com a aula. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência indígena. Se a gente pegar todos os territórios, né, do Brasil, quando a gente fala de região, a gente fala de região, quando a gente fala de região, a gente fala da região do IBGE. São 5, né? A gente já estudou 3 delas, né? A gente começou com o Nordeste, foi para o Sudeste, chegamos no Norte e ainda estudaremos no próximo livro mais 2 regiões, que são a região Sul e a região Centro-Oeste, beleza? Então, dessas regiões, a região que tem mais influência indígena é óbvio que é a região Norte, que foi a região que mais conservou a biodiversidade com a floresta amazônica. Então, o número de indígenas na região Norte é muito maior do que em todas as regiões do Brasil. Apesar que nós temos também indígenas em praticamente todas as regiões do Brasil, tá bom? Então, muita cultura desse povo acabou se perdendo, né? A partir que o povo foi sendo dizimado no período colonial. No período colonial a gente sabe que vários indígenas foram mortos, né? Muitas etnias foram dizimadas.
várias das culturas foram perdidas, mas é um ponto aí controverso, e a gente vai chegar daqui a pouco para gente depois, né, entender um pouquinho dessa questão. Na região norte, pessoal, podem se encontrar muitas etnias, né, com forte vigor cultural próprio e imensas áreas de floresta bem conservadas por essas mesmas etnias. Então, a gente sabe que nessa região a gente tem aí várias etnias que têm ainda uma cultura própria, né, sem ter sido influenciada pela ação do homem branco. De acordo com o censo de 2010, o norte consta com uma população indígena de aproximadamente 340 mil indivíduos, né, a maior entre as regiões brasileiras. Alguns municípios, por exemplo, a maioria da população é indígena, né, se inseriu aí no contexto indígena, como é o caso de São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, todos no Amazonas. E aí nós temos aí no todo o país cerca de 300 etnias indígenas diferentes. Aí é algo para refletir, pessoal. É algo para refletir. A gente preza muito pela cultura indígena. Ela tem um valor muito, muito, muito importante. É inegável isso. Mas também tem que entender que eles também têm escolhas. Se querem de fato preservar, como alguns têm escolhido preservar, a cultura e se manter ali isolado muitas vezes, tal, é uma escolha. Mas também deve também dar meios, no meu ponto de vista, do indígena também se inserir em sociedade. Alguns têm se inserido, mas é muito pouco. Às vezes a questão ideológica aí acaba, né, querendo que o indígena preserve sua cultura e que não se insira aí no meio da sociedade. E eu acho que eles têm esse direito também como cidadão brasileiro, de se inserir também, né, e ter a escolha, né, de preservar sua cultura, se manter lá na cultura, ou se inserir em sociedade. É uma discussão polêmica que eu acho, na minha opinião, que deveria ter essa escolha também, né? A gente vê, mas é muito pouco. Os incentivos são muito poucos para que eles possam se inserir em sociedade. E a discriminação também é muito grande, existe também isso, né? Pessoal, continuando. Entre as etnias mais populosas dos povos indígenas, temos aí os Ticuna. Tá aqui, ó, Ticuna, que representa quase 7% de toda a população indígena brasileira, né? Vive nas margens do rio Amazonas, tal. É próximo no território do Brasil, Peru e Colômbia. Essa etnia é Ticuna. E ainda preservam rituais da passagem de vida adulta, que são característicos desse grupo, os Ticuna. Outra etnia também importante, né, e bastante conhecida, são os Macuxi, tá bom? Então, que vivem aí ao longo do estado de Roraima, né, na terra indígena Raposa Serra do Sol, muito conhecida, dividindo espaço com os povos Wapixana, olha cada nome, né, estabelecendo aí uma relação às vezes conflituosa, porque vivem aí inseridas na mesma porção territorial. Então acaba havendo aí algumas divergências, alguns conflitos ali, né, e é complicado. Os Macuxi, por exemplo, sobrevivem na caça e pesca, mas em alguns casos mantêm pequenos rebanhos de gado. E é importante, pessoal, ver essa questão indígena aí, é complicada, né? A gente viu, não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei e assisti a reportagem de um cidadão aí que estava lá na FUNAI, que é o órgão governamental que protege, né, a demarca, as terras indígenas, etc. Ele foi lá para uma dessas etnias aí, levou uma flechada e morreu. De fato morreu. E realmente causou uma comoção muito grande a gente não viu muito isso na mídia, não falou tanto isso na mídia, mas houve sim. Né? Não foi um assunto muito comentado na mídia. Mas saiu e realmente esse rapaz acabou falecendo aí com a flechada de um indígena. Acho daqueles indígenas mais isolados, né? Continuando, pessoal, olha aqui. Tribos não contatadas da Amazônia. Então, existem algumas tribos, ainda hoje, que se mantêm integralmente isoladas. Não tem contato nenhum com o branco. Contato nenhum. Tá certo? Então, olha, esses povos aí isolados se referem a povos que não mantiveram contato permanente com a população nacional. Então estão lá, né? São grupos indígenas que estabeleceram pouco ou quase nenhum contato permanente com não indígenas ou indígenas de outras etnias. Então vivem lá isolados, literalmente. Ao contrário do que muitos possam pensar em princípio, esses grupos têm consciência que existe
né, outros povos com tecnologia superior a deles, né, porém preferem-se manter-se isolados. É uma escolha, isso é importante, né, se querem manter-se isolados, perfeito, tá bom? A opção pelo distanciamento, muitas vezes dá pela vontade de preservar sua identidade, né? E também seus costumes, além também de ter medo de doenças, né? Que te vê que esses povos aí tem que ter um cuidado muito grande ao se contatar com eles, porque os brancos podem levar doenças a esses povos, né? Cabe à Fundação do Índio, que é a FUNAI, olha, Fundação Nacional do Índio, é um órgão do governo que protege os direitos indígenas, que assegura que esses povos tenham aí de se manter isolados sem que haja interferência externa, né? Então assegura isso. Se eles querem se manter isolados, é um direito deles. Segundo esse órgão, existem 107 registros de indígenas vivendo isoladamente no território amazônico brasileiro. E aí tem uma prova aqui mostrando aí um povo aí isolado, através de imagem aérea, né, na fronteira do Brasil com o Peru em 2008. Temos também, pessoal, diversidade cultural, né? A influência dos povos indígenas não se restringe apenas à região norte, né? Ela está presente em todo o Brasil, porque houve uma miscigenação, houve uma mistura entre o povo brasileiro é formado, a população brasileira é formada de uma miscigenação entre índios, brancos e negros, tá certo? Então algumas tradições são frutos dessa miscigenação entre povos indígenas, os povos africanos, os negros, e os europeus, os brancos, né? Um exemplo marcante desse aspecto é o carimbó, que é uma dança típica aí da região norte, principalmente no Pará, e que em 2014 se tornou patrimônio cultural do Brasil. É uma dança de influência indígena, tá certo? Outro exemplo de dança, de festa, é a festa do Boi Bumbá, muito conhecida em todo o Brasil, né? Já apresenta diversos nomes, Brasil afora. Algumas cidades promovem eventos folclóricos, né? Que aí tem a ver também com a questão indígena, como é o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, representado na imagem da abertura do capítulo. Então veja só, a influência indígena, ela marca o povo brasileiro. Ela faz parte do povo brasileiro. Essa cultura indígena, essa miscigenação entre os povos que formaram o povo brasileiro. E aí, pessoal, além dessas manifestações aí, temos também o Círio de Nazaré, né, lá nessa região norte, que é escrito como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, né, uma atividade religiosa lá no Pará. E aí, para finalizar, eu vou ler esse texto aqui, que é um ritual da tucandeira. Vamos entender um pouquinho que ritual é esse. Uma das celebrações indígenas mais impressionantes é o ritual da tucandeira, praticado pela tribo Sataré Maué. Trata-se de um ritual de passagem ou de iniciação masculina na vida adulta. De acordo com a tradição, para demonstrar força e coragem, os jovens indígenas devem permitir que formigas tucandeiras piquem por ao menos 20 vezes. Para isso, deve inserir o braço em uma luva de palha cheia dessas formigas aí e permanecer assim por ao menos 15 minutos. As formigas tucandeiras podem chegar a mais de 2 centímetros, misericórdia, é graninha, viu? E suas picadas provocam uma dor intensa. Isso torna o ritual não só uma demonstração de coragem, mas também uma forma de proteção para o corpo, né? Aí o corpo fica mais resistente, né? Através das dores aí que acaba sofrendo. Durante o evento, toda a tribo festeja com danças e cantos. Então é uma tradição aí desse povo que se mantém vivo até hoje. E aí a gente finaliza, né? Povo de Deus, vamos lá. Terminando aí com o livro de atividades, página 25 a 27. Metam bronca, tá certo? São 3 páginas para responderem. O prazo até domingo, né? Até no máximo às 12 horas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus e tenha um excelente final de semana, tá bom? Tchau, tchau.